Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos. Agora vamos à segunda aula da revisão da apostila 1. Eu vou pegar os capítulos 5, 6, 7 agora. Eu pulei o 4 porque é, para uma questão de aproximação, porque o gênero textual e o tipo textual do esquema da anotação são mais próximos. Então, uma questão didática, uma questão uma questão didática minha, um, motivos didáticos que levam para facilitar o entendimento de vocês, eu uni esses dois gêneros textuais que possuem tipos textuais iguais no mesmo momento. Então, vai seguir essa ordem. Tá. Então, agora a gente vai para a entrevista. O capítulo 5. Eu precisava na página do capítulo 5, na página 442, se eu não me engano. Só um minuto que eu estou escrevendo isso já. Tá? A página é a página é a 442, 443. A gente tem que, eu quero saber se vocês não leram até agora, por favor, pausa o vídeo aqui vai lá e lê a página 442, 443, A, B, C, D, E, espaço. Como eu já venho falando, eu separei essas aulas em propósito, estrutura ou predominância e linguagem, beleza? Vamos lá, a primeira ideia é: qual é o propósito do ABCDE espaço? O propósito do ABCDE espaço é justamente mostrar da onde veio esse texto, por que ela escreveu esse texto, como ela escreveu esse texto, é, assim, qual a aprendizagem tem esse texto, é, o que a criança aprende esse texto, o que é mais importante, qual o planeta preferido da autora e por quê. Ou seja, é para conhecer um pouco mais da autora, é para conhecer um pouco mais do texto. A ideia é simples. O propósito do ABCDE Espaço é informar sobre o livro ABCDE Espaço e sobre a autora Celina Bodenmüller. Nossa, que nome difícil de falar. Vou ficar falando só na questão da Celina. Então, a ideia é mostrar quem é Celina e também mostrar quem é o livro dela, que ela está escrevendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente pode ver que o propósito foi dado. Então, assim, um propósito bem simples de como isso acontece. O... Então, assim, esse texto, estruturalmente, ele possui três momentos. Ele possui a introdução do texto, falando que livro é esse, quem lança esse livro, quem são os autores desse livro. É um trabalho conjunto entre ele, Luiz Eduardo Anelli, a Celina, a Graziella Matar, é um livro que fala sobre o espaço, que fala sobre essas questões, são textos informativos. Então, são textos informativos. A ideia é instruir, ensinar, mostrar como é que funciona alguma coisa. Então, várias informações sobre o espaço. Logo depois vem um retângulo bege, que é a biografia. Pode ser tanto a biografia feita por uma outra pessoa, ou pode ser uma autobiografia feita pela própria autora sobre o sobre ela, sobre quais são as relações. Aqui nesse caso, ela nos fala como é que foi a relação dela com a questão do espaço, da onde ela veio. Ela vai falar que da cachorrinha Laika, que foi a primeiro acho que cachorro na internet. Vai falar internet não, perdão, no espaço. Vai falar da questão de apontar para o céu, se você contar estrelas apontando, nasce verruga. Isso é uma coisa que a gente viu muito até a década de 90, apontar para uma estrela, nascer verruga. E ela vai falando toda a relação dela com o espaço, como ela conheceu o Luiz Eduardo Anelli e de onde nasceu isso aí, tá? Logo depois a gente vem a parte expositiva, que eu botei como perguntas e respostas, que são perguntas e respostas. Como é que eu sei quais são as perguntas e quais são as respostas? As perguntas, elas estão em negritos. Geralmente, num texto, a gente vai destacar as perguntas para facilitar para o leitor, nós, quem está perguntando. Além de ter o ponto de interrogação no final, porque nem toda pergunta é uma pergunta direta. Eu posso fazer uma pergunta indireta. Eu vou assim: você saberia. Tá perguntando assim: como você acha que o homem deve olhar para o universo? Eu poderia botar assim. Poderia estar diferente. O homem olharia para o universo? Poderia estar assim. Com uma pergunta, com uma certeza. Então,
se coloca de uma forma destacada, ou negrito, ou uma outra cor, ou sublinhado, ou em itálico, para mostrar para mim, leitor, que essa é a pergunta. Já a resposta, ela é um pouco maior, a gente pode ver que todas as respostas têm mais informações, até porque esse é o objetivo do texto, tá? É o propósito do texto, informar o leitor sobre a pessoa e o trabalho. E com isso eu vou entender um pouco melhor quem é essa pessoa, tá? A ideia da entrevista é dar espaço ao entrevistado e não ao entrevistador. É o entrevistado que precisa mostrar tudo, mostrar conhecimento, mostrar quem é o livro, mostrar isso tudo, beleza? Por fim, vamos falar de linguagem. A linguagem aqui a gente pode ver que ela é estritamente verbal. Eu estou ignorando a foto da garotinha ali embaixo, porque eu acho que foi a apostila que colocou, não sei se foi é do livro. Então, até porque ela não traz muita informação assim sobre o texto, ela é como quase um resumo do texto, então assim, eu estou falando que o texto é muito mais verbal. Todas as informações necessárias para o entendimento desse texto estão na própria parte escrita. A parte ela não é muito conotativa, não é muito figurada, não usa uma linguagem muito figurada, uma linguagem mais literal. As palavras têm um sentido que elas precisam ter, primeiro de sentido dicionário. Então, não tem essa modificação. E logo depois eu tenho uma linguagem também formal, porque a ideia é que alcance o máximo de leitores possíveis. Então, eu entendo que como a maioria das pessoas conheçam a linguagem formal, esse texto está escrito em língua formal, tá? Essa parte termina aqui, vocês estão na próxima parte a gente já vê a parte de anotação, como eu falei no capítulo 4. Até lá!